Boa noite. Realmente é com sentimento de muita alegria que nós vamos hoje ter essa conversa a respeito da importância de nós educarmos os sentimentos. E quando a gente fala realmente de alegria, a gente tem que ser realmente alegres, porque é uma grande oportunidade de estarmos aqui, no dia de domingo, reunidos, buscando essa nossa melhoria, essa nossa transformação, de estar educando esses nossos sentimentos. Então, o espírita não pode ser carrancudo, porque tem que ser assim, e cara fechada. Não, nós somos alegres, porque a mensagem do Cristo nos fala justamente de alegria. Então, que a gente realmente tenha alegria em nossos corações, mesmo com os desafios que é a vida, né? Então, nós trouxemos essa proposta que, não é a Shirley que vai dar essa palestra sobre a importância de educar os sentimentos, mas todos nós aqui reunidos vamos ser esse protagonista. Nós vamos ter aquelas reflexões que não é para o outro, mas nós vamos conduzir os nossos pensamentos para que realmente as orientações que a gente vai oportunizar nesta noite seja para mim, e que isso faça com que nos direcione na nossa vida, porque doutrina espírita, evangelho, é para o nosso uso, é uma ferramenta que nós temos ao nosso favor, e a gente precisa oportunizar essa ferramenta nas nossas vidas, sendo alegres também. Então, meus irmãos, a nossa mensagem, nossas reflexões sobre a importância de educar os sentimentos, inclusive a gente sabe que agora no mês de abril o Evangelho completou 160 anos, né? E esse livro maravilhoso é o livro onde é a chave que nós temos para nos auxiliar nessa transformação. A gente já sabe várias coisas. Que nós precisamos nos melhorarmos, que a vida é uma oportunidade, que a gente está aqui para aprender a amar, a se reconciliar, que não somos vítimas. Então, que a gente procure realmente, através desse livro maravilhoso, que nos oportuniza com as lições exemplificadas de Jesus, para que a gente também arregace as mangas e siga em frente nesse trabalho do Cristo, né? Então, vamos lá agora, e as nossas dicas. Antes, eu queria só perguntar, não precisa ficar com vergonha, não. É só para eu dar um direcionamento aqui na nossa conversa. Tem alguém aqui que, assim, é recente o contato com a doutrina espírita? Não é que está a primeira vez na fraternidade, mas que alguém levanta a mão, por favor. É recente, está com 2 meses, 3 meses. Então, não, né? Ok, então vamos lá. Nós trouxemos esse trecho do Evangelho para a gente já entrar nas nossas questões. Os sentimentos. Esse texto, ele está no Evangelho, no capítulo Amar o Próximo com a Si Mesmo, no item A Lei de Amor, capítulo 11, item 8. E aí são as instruções dos Espíritos. E ele nos traz a seguinte mensagem: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado, corrompido, só tem as sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. A gente poderia dizer que esse item aqui é a essência da nossa educação, desses nossos sentimentos, certo? Porque ele nos traz já vários elementos. Primeiramente, quando ele diz assim: todos nós aqui estamos em algum grau de evolução, certo? E estamos buscando nos melhorarmos.
Uns com mais rapidez, outros ainda com maior dificuldade. E nos traz também a questão do tempo, porque o que vai determinar isso é a vontade que me leva a buscar esses ensinamentos de Jesus, né? E aí todos nós estamos nesse processo, a gente inicia através dos instintos, depois as sensações, até chegarmos ao sentimento. E aí por que eu estou dizendo que aqui seria a essência? Porque ele nos diz que o amor é o maior, é por excelência o sentimento. E aí, meus irmãos, nós estamos aqui encarnados para justamente nós vivenciarmos, aprofundarmos a lição de aprender a amar. Tudo que nós fizermos, onde nós vamos chegar? A aprender a amar. Todas as lições que Jesus deixou chega justamente nesse ápice dos nossos sentimentos, o amor. Não o amor vulgar no sentido da palavra, mas aquele amor incondicional, que onde tem sofrimento, eu estou incomodado, eu tenho compaixão, eu não julgo, eu sou benevolente, eu busco amar, eu me coloco no lugar daquele outro, não é? Então, por isso que aqui é essa essência, porque a gente percorre esse caminho buscando esse aprimoramento, né, de cada um aqui, que a gente já sabe que não é fácil, mas a gente também precisa desconstruir isso, que não é fácil, mas é trabalhoso, é necessário, e todos nós aqui temos essa condição e capacidade, tá? E nós vamos ver isso, porque eu vou trazer elementos, não só para a gente ficar vislumbrando, mas para a gente se perceber enquanto esse protagonista dessa ação. E como ele fala aqui, outra coisa que eu achei interessante, quando a gente vai refletindo, que ele diz amar o próximo como a si mesmo. Os sentimentos aqui, que é esse trecho, como ele diz, ele não diz assim, que eu preciso só amar o próximo. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Não tem distinção, né? Então, a gente tem que entender esse amor que eu preciso ter por mim, para que eu possa amar a Deus e amar o meu próximo. Então, vamos lá. Dito esse trecho, aí cada um aqui vai se perguntar: por que é importante, então, que a gente eduque os nossos sentimentos? Porque é através dessa educação dos nossos sentimentos que nós vamos progredir e evoluir. Porque nós não estamos educando o nosso corpo físico. Ele é um instrumento que nos auxilia, porque estamos num planeta de provas e expiações que está em processo de regeneração, né? Então, é essa educação que vai fazer com que a gente evolua. E aí, mais uma vez, eu trago, e a gente tem um evangelho, muito do que a gente vai conversar, ele está pautado nas lições do evangelho. No livro dos Espíritos também, com as conversas e respostas que os Espíritos nos trazem. Ok, então, a educação de sentimento influencia na evolução do ser humano? Muito. Porque a gente sabe que nós aprendemos aqui, no plano espiritual, a gente reencarna, cheio dos aprendizados, né, que é uma coisa importante também da gente perceber, que nós não somos só essa pessoa que a gente se vê agora. A Ádila não é só essa pessoa que eu vejo agora. A Ádila é um conjunto de experiências de várias encarnações que está aqui hoje e que não perdeu, essas experiências continuam aqui. E o que é necessário para o aprendizado atual, ela vai lembrando para que ela, dentro do esforço que ela faz, ela vai evoluindo, né? Então, por que é importante educar os sentimentos? Porque a gente vai evoluir, a gente vai progredir. E essa educação do sentimento influencia nessa evolução da gente enquanto ser humano. Porque me veio agora que a gente sempre pensa assim, nossa, o nosso mundo está tão difícil, é tanta coisa ruim que a gente vê, às vezes a gente fica até sem esperança. As pessoas chegam e comentam com a gente, nossa, mas eu acho que nosso planeta não tem jeito.
Tem, gente, tem jeito sim. E a gente vai já ver, inclusive, por quê. E antes de eu vir para cá, eu estava assistindo uma televisão e vi uma senhora, eles fizeram uma experiência na rua. Uma senhora tentando, cheia de sacola, tentando atravessar numa faixa de pedestre. E ninguém ajudava, numa rua bem movimentada, todo mundo correndo, né? A senhora lá às vezes até olhava, mas o ato de auxiliar ninguém fazia. De repente aparece uma outra senhora, também cheia de sacola. Pois pasmem, essa senhora foi ao auxílio da outra, né? E aí ela ajudou, e até a que estava lá na experiência disse, não precisa, a senhora também está cheia de sacolas, né? De repente era alguém que não estivesse com tantas sacolas para me ajudar. Aí tudo bem, chegou do outro lado da rua, foram perguntar para ela. Por que a senhora se comoveu com ela que estava com as sacolas e a senhora também, cheia de sacolas, foi ajudar? E aí duas coisas me chamaram a atenção na resposta dela. A primeira é que eu fui ajudar porque ela estava precisando de ajuda e se eu estivesse no lugar daquela senhora, eu gostaria que ela fizesse o mesmo comigo. Em segundo lugar, eu estou aqui, é um sentimento que eu tenho, ela falando, que a gente precisa se ajudar. E também eu já fui tão ajudada na minha vida, que eu sinto, quando eu vejo alguém precisando de ajuda, uma força que me move ao encontro das pessoas. Nossa, eu disse, pronto, é espírita e nem sabe. É cristã, vivencia justamente isso que Jesus nos traz de exemplo. E assim, muitos de nós, quantas vezes a gente na nossa correria, no dia a dia, a gente não deixa nem aquela pessoa no carro que quer passar na nossa frente. Não, eu estou tão apressado quanto ele, a vez é minha. E vou em frente. Mas vamos lá, porque inclusive a nossa mensagem não é uma mensagem para a gente ficar pesaroso. É uma mensagem para a gente perceber os nossos potenciais de auxílio. Que às vezes a gente pensa, eu não tenho como ajudar, ou aquela história, é tão difícil ajudar. E não é. A gente só precisa virar a chave e acordar. Como falava aqui uma mensagem, a gente precisa acordar. Vamos lá. E aí a gente, buscando mais informações, a gente vê o que Allan Kardec fala sobre a necessidade de educar os sentimentos. Ele diz assim, continuando aquele trecho daquele capítulo do Evangelho anterior que eu trouxe para vocês dos sentimentos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, ou seja, aperfeiçoar os sentimentos. Eu falei ainda há pouco que muitos de nós estamos em períodos evolutivos diferentes, uns mais, uns ainda engatinhando, já andando e outros já correndo, E falei também da questão do tempo, que nós determinamos como eu evoluo. Porque a gente diz, inclusive, nossa, hoje eu estou melhor do que ontem. Ou também eu escuto muita gente falar assim, essa é a nossa melhor encarnação, E o que é realmente que eu estou fazendo? Será que eu estou parado? Será que realmente eu estou fazendo para que esta vida seja meu melhor momento? Então a gente precisa vencer ainda esse nosso instinto, como diz no Evangelho, da vingança, do duelo, que a gente ainda não leva desaforo para casa. Aquela pessoa me ofendeu, pisou no meu pé e nem pediu desculpa, foi embora. E aqui a gente traz a responsabilidade para a gente tem que nos trabalharmos, vencendo, seguindo em frente, porque é isso que Cristo espera da gente. No encarnado, assim como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Essa é do livro do Céu e Inferno. Ou a gente aqui encarnado, ou quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente está aprendendo, a gente está buscando, tendo que educar os nossos sentimentos. E aí a gente pode pensar assim, nossa, que tal, eu já fazer isso agora, por que eu tenho que esperar por uma próxima? Que tal, a partir deste momento, inclusive, buscando fazer mais evangelhos,
buscando vir ler uma mensagem. Às vezes a gente pensa que eu preciso ir para a África ajudar. Não, é bem aqui, é dentro da minha casa, é indo distribuir uma sopa na rua, ou até mesmo aqui na comunidade à tarde, quem puder. São pequenas coisas. A oportunidade, vejam bem, está ao nosso lado a todo instante, né? Por isso que eu digo, tem que ser alegre, porque a gente tem todo esse instrumento do nosso lado. Vamos continuar. E no Livro dos Espíritos, na questão 629, né, ele pergunta, mas o que é moral? Porque trabalhar os sentimentos é mesmo que dizer da nossa reforma íntima, que a gente tanto fala também. Mas a gente precisa realmente parar e buscar concretizar isso de alguma forma. Então, os espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o mal, o bem, do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. E aí, nas outras questões, ele começa a perguntar, e a gente vai conseguir distinguir o bem do mal? E eles vão dizendo, sim, buscando observar a lei de Deus, né? E aí basta a gente ter um pouquinho de atenção, que a resposta está ali, ó, e a gente precisa só colocar isso aqui na nossa vida. Vamos lá. Uma simples observação da sociedade e de nós, porque a gente sempre tem que buscar olhar para onde eu estou vivendo, para o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, porque as perguntas realmente nos fazem parar, pensar, parar de apontar e buscar me responsabilizar, não culpar, mas ter a responsabilidade do que realmente eu estou fazendo. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Né? E a gente tem um costume também de apontar e dizer assim, quando eu aponto, o mundo não está bom, eu não estou inserindo nesse mundo. Se eu sou uma pessoa do bem, tento ser uma pessoa boa porque o mundo não está bom, né? Então, vai mostrar que as criaturas estão carentes de paz. Hoje em dia, nós vivemos assim, momentos, eu não falo nem das guerras que estão existindo no nosso planeta, mas naquela guerra íntima que nós temos muitas vezes, a gente não vivencia, e muitos psicólogos falam isso, nós não estamos mais vivenciando hoje. A gente está aqui, mas já está pensando no daqui a pouco, no amanhã, que a gente nem sabe se chega. Porque sabemos que estamos de passagem aqui. Estamos aqui para aprender, né? Então, o convite é que a gente realmente reflita no agora, que a gente busque estar presente com os nossos, na nossa casa. A gente ouve muito falar da questão dos celulares. Chega numa mesa de restaurante, está todo mundo no celular. Chega no local que as pessoas deviam estar numa praça conversando, reunindo, está ali todo mundo, ninguém mais se olha, ninguém mais conversa, está todo mundo no celular, não é? E aí a gente meio que se perde nisso tudo. Então a gente precisa buscar essa paz em nós. Tira um momento para meditar, ler uma mensagem. 3 minutos que eu sentei aqui e a Ivone com a Elzi estavam lendo as mensagens. Tanta mensagem linda, que tinha tanta coisa também a ver com o que eu ia falar. É um acaso? Não. Então, as coisas vão vir para o que a gente precisa, mas a gente precisa se disponibilizar para isso, né? Vir à casa espírita, a gente faz parte também de outra casa espírita, que é o MEI-MEI, e aí nos avisos a gente coloca celular no silencioso, porque a gente tem a dificuldade de se entregar para aquele momento, para perceber Deus falando com a gente, os nossos anjos de guarda aqui do nosso lado. Olha, menina, não vai para aí, não vai dar certo. Ai, mas, nossa, meu anjo, quem será meu anjo? Está ali, coitado, querendo falar que eu perceba, e eu não dou, né? Não dou chance. Então a gente precisa buscar essa paz dentro de nós.
Essa conversa todinha é para a gente dizer isso, que essa paz, ela está dentro de nós. Até para a gente se fortalecer e orar, né? Está tendo a corrente de oração pelo Rio Grande do Sul. Eu vou abrindo as redes sociais, eu vejo, aí eu paro. Aí todo mundo pode fazer isso. Eu até estava falando um dia que eu vinha do trabalho com uma amiga no carro e a gente passou na avenida e tinha acabado de ter um acidente, onde a pessoa, acho que era um motoqueiro, estava caído. A minha amiga se desespera e começou a gritar dentro do carro. Eu disse, para com isso, porque você desse jeito não vai ajudar e ainda pode fazer com que eu bata o carro. Aí ela, mas olha, ele está precisando de ajuda e tal. Eu disse, vamos fazer uma oração, vamos fazer um Pai Nosso. E vamos emanar para que o socorro chegue logo, para que o mínimo possa ter acontecido ali naquele momento. Percebam quantas oportunidades nós temos e que às vezes a gente não coloca em prática. A afetividade, a gente anda muito agressivo. Às vezes, alguém te olha, você já está me olhando ali, já é alguma coisa, já é confusão. E a gente vê nos noticiários, né? Quanta coisa acontecendo, porque as pessoas não têm uma afetividade. Por isso que a gente tem que ampliar o amor, por isso que a gente está aqui para aprender a amar. Porque eu não posso amar, e muitas vezes a gente nem ama aqueles que estão conosco na nossa família, imagina na rua. Mas a gente precisa treinar. A gente precisa trabalhar essa essência divina que tem dentro da gente. Respeito mútuo, a bondade, a fraternidade. E não foi à toa que a gente colocou essa imagem aqui de Jesus. Visualizem a porta da casa de vocês e Jesus batendo, querendo entrar. Só que aqui eu deixei ela fechada. E vocês abrindo essa porta, né? E Jesus entrando, porque cada um de nós aqui é uma potência de luz, uma potência de amor, uma potência de luz divina, e a gente precisa focar essa energia para o bem. Como a gente traz aqui, são virtudes que esperam o momento adequado para serem desenvolvidas. Temos capacidade, temos toda a condição, né, de fazer o melhor. E Jesus está o tempo todo. Às vezes, quando a gente está fazendo a oração, a gente diz assim, Senhor, que eu possa perceber que Tu me proteja, me ampare, me perdoe. Ele já perdoou, Ele nos ama incondicionalmente, Ele esteve aqui conosco fisicamente e continua espiritualmente. E a gente é que precisa, Senhor, aí aquilo já me dói assim na mente, né? Já dá aquele alerta. Aí eu digo, não, eu é que tenho que buscar nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, e me permitir perceber Jesus. Aí eu digo, pois é. E aí vamos fazer evangelho no lar, né? Vamos fazer orações, vamos para a casa espírita, vamos se munir do que a gente tem, para que a gente possa trabalhar o nosso lado espiritual, que muitas vezes fica esquecido. Então vamos lá, que as virtudes estão aqui dentro, ó, só esperando as nossas ações. Aí eu trouxe aqui só para ilustração que educação é um vocábulo que significa conduzir para, extrair, aprimorar potencialidades, levar uma pessoa para fora de si mesma, para mostrar o que mais existe além dela, que não somos só isso aqui que a gente vê, nós somos muito maior que isso, somos criaturas divinas, nós somos passageiros aqui nesse planeta. E o sentimento? O termo sentimento é muito usado para designar uma disposição mental ou algum propósito de uma pessoa para outra. Sendo assim, os sentimentos seriam ações decorrentes de uma decisão, além das sensações físicas que são sentidas como consequências de amar. Aí, por exemplo, aí me permitam, né? Não tem aqueles casais apaixonados que, quando olha o rapaz, chega o coração palpita, né? De felicidade. E aí eu lembrei de mim, quando o Maíse Braga, palestrante espírita, não sei se vocês já ouviram falar dela.
São maravilhosas as palestras, assim, tão espontâneas, né? E eu gosto demais de assisti-las. E ela esteve aqui no Fraternidade. Aí, quando eu soube, uma oportunidade de estar com a Izzy Braga, de poder vê-la, de trocar um oi em que fosse. E foi isso que aconteceu. Quando eu estive aqui, que eu fui chegando perto de Maíse, minha mão suava, meu coração palpitava, eu tinha esquecido tudo que eu ia dizer para ela, né? Então, é isso o sentimento. Então, foi o sentimento de alegria, foi o sentimento da afetividade que eu tenho por ela, pelo trabalho tão lindo que ela faz, né? E aí eu tirei minha fotinha com ela lá, ficou registradinha. Então, conversamos. Então, é isso. Esse é o sentimento que a gente tem, mais uma vez, trazendo. Virar essa chave da dificuldade, do mal, para do trabalhoso, necessário, para o amor incondicional que Jesus tanto nos orienta, né? Aí agora, vamos lá, agora com vocês. Diante desse pouquinho que a gente trouxe, mas ainda tem coisa mais para frente. Isso é só para a gente dar uma respirada. Quanto estamos nos disponibilizando para realizar a educação dos sentimentos, né? Por isso que eu botei assim, quanto, para que a gente pense assim, quanto me disponibilizo para realizar a educação dos meus sentimentos. Eu ainda sou uma pessoa muito ressentida. Eu ainda sou uma pessoa muito orgulhosa. Por que eu me ressinto tanto? Né? Ok, quanto é que eu estou fazendo, ou o que eu estou fazendo, para eu trabalhar essas dificuldades em mim? E aí a gente vai ver daqui a pouco, o que a gente pode fazer para trabalhar melhor, para educar esses nossos sentimentos, né? Pensaram enquanto estão se disponibilizando? Tenho certeza que é mais de 70%, né? Eu fico feliz por isso. A educação, ele é um agente capaz de realizar a mudança necessária e de possibilitar a transformação, né? A gente não diz aqui que a gente está para se transformar, para a gente se melhorar, né? E aquela história assim, eu estou com sede aqui, mas não adianta a Flávia beber água, porque eu vou continuar com sede. Então, a responsabilidade é intransferível. Eu tenho que fazer, né? Porque nós vamos da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos, das exigências dos valores materiais para os espirituais. A gente vai buscar agora o equilíbrio, né? A gente está aqui encarnado. A gente pega, olha tudo, sente, materialmente falando, né? É necessário essa parte. Mas a gente não pode esquecer, e é o que a gente vê muito acontecer, a gente esquece que somos seres espirituais. Eu via uma palestra que ele falava daquela questão, talvez você já tenha escutado sobre isso, que nós continuamos treinando para que a gente não esqueça como é voltar para a espiritualidade. Quando a gente dorme, o nosso espírito desdobra, ele sai do nosso corpo físico, né? O corpo fica lá, bonitinho, dormindo. E a gente até fala da importância de orar, de deitar, para que o nosso espírito não vá, como disse Nazareno Feitosa, para o spa. Vocês sabem o que é o spa dos espíritas que ele falou aqui? O umbral, ele disse, olha, vocês querem ir para o umbral dos espíritas, por spa dos espíritas, né? Aí ele ainda disse assim, olha, vai ter muita gente conhecida, né? Eu disse, pois é, mas vamos lá, vamos trabalhar. E aí a gente buscar esse equilíbrio entre o espírito e a matéria. Estamos encarnados. Então, se eu escolho vir aos domingos à palestra, que eu venha com todo carinho, que eu me disponibilize a estar aqui, que eu me entregue, não é? Que eu vá ao passe depois, que eu faça minhas preces pelo mundo, pela minha família, por essa casa maravilhosa,
que nos acolhe com tanta amorosidade, né? Já é muita coisa. Os nossos evangelhos, faz seu evangelho no lar. Quem ainda não faz ou não sabe como é, pede aqui auxílio na casa para orientar como faz. Então a gente tem várias formas. Tem a quarta-feira, o acolhimento mediúnico, vem entender essa relação entre o espiritual e o físico. Por que eu sinto coisas que outras pessoas não sentem ou não veem? Então a gente tem tanta oportunidade, né? E aí buscar esse equilíbrio, não esquecendo do nosso espírito, que é realmente aquilo que vai fazer toda a diferença para quando a gente voltar para a nossa verdadeira casa. E quando a gente for mais amorosos, possuiremos tudo que se desejar na terra. Possuiremos a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que nos odeiam e nos perseguem poderão arrebatar, né? Então, a gente vai aprender a ser, em vez de apenas pensar em ter. E quando a gente traz esse trecho do Evangelho, nós estamos falando dessa nossa evolução espiritual. Poderíamos até dizer da nossa espiritualização, né? De buscar realmente entender que a gente é um espírito que está no corpo físico e que não é o contrário. E aí a gente lidar com essa questão, favorecendo nosso progresso. Então, ser essa essência, que eu estou falando aqui, né, sempre reforçando isso, a gente tem essa essência divina em nós, mas muitas vezes ela está ali, só esperando desabrochar, Jesus bater na porta, eu escutar e abrir a porta, né? E aí na questão do Livro dos Espíritos, 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita, né? De estar se melhorando a cada dia. Quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual. Entendem aqui o que a gente descobre, né? Que ele nos orienta, esse progresso. A gente veio aqui buscando, entendendo a importância desse nosso progresso. Nós viemos ali dos instintos, né, para as sensações, e aí a gente chega nos sentimentos. Ou seja, o nosso espírito, tudo aquilo ali que a gente se esforçar para ser, a gente não vai perder, não é? E aí justamente é praticar a lei de amor, a lei de justiça e caridade, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ser tipo... Quando a gente respira, a gente não para... Peraí, eu vou respirar agora. Eu faço assim, eu puxo o ar, né? É tão espontâneo que a gente nem se dá conta que está respirando, né? A gente não dá conta que está respirando. A não ser quando a gente está gripado e está com falta de ar, tudo aí a gente percebe. E aí, justamente, quando vibrar esse amor no nosso corpo, nas nossas células, vai ser tão natural. A gente ainda não consegue ter essa compreensão, mas é isso que vai acontecer. E aqui ele está falando desse progresso. Assim, quem tiver a oportunidade de olhar no Livro dos Espíritos, né, essa questão, e aprofundar só um pouquinho, mais algumas 4 questões, o quanto é interessante como ele vai nos orientando. E ali também é uma forma da gente estar educando os nossos sentimentos, né? É bem interessante. E dentro disso, eu trouxe esses exemplos do homem de bem, que tem no Evangelho, né, na questão 918, que ele pergunta justamente, que a gente viu, o que é ser um homem de bem. E eu trouxe esses exemplos. E no Evangelho também nós temos uma
um trecho onde ele fala que ele vai elencando várias virtudes. E a gente vai ali lendo várias virtudes. E quando chega no final, ele diz assim, aqui só tem algumas para a gente ser homem de bem. E aí a gente, nossa, isso tudo, ele ainda diz que isso aqui é só algumas. E meio que a gente dá uma esmorecida. Mas não é para isso. Porque depois ele vem e diz que o homem de bem é aquele que se esforça, né, para domar as suas más tendências. E tenho certeza que é o que nós estamos buscando fazer, né? Porque a gente quer evoluir, a gente quer ser um homem de bem. E aí eu trouxe para a gente pensar, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico, Meimei, Eurípedes e o Jerônimo Mendonça, apelidado de Gigante Deitado. E mais uma vez eu trago aqui, numa outra palestra que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, eu trouxe, mas hoje num enfoque diferente, não é? E aí vocês podem perguntar, olha, ficou sobrando um quadradinho ali. Aí, não sei se alguém descobriu por que eu deixei em branco, não é? Mas sabe por que eu deixei em branco? Quem sabe ali não poderia ser um de nós? Quem sabe? Não digo hoje, mas a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando, não é? Nós estamos trabalhando para isso. Porque eles também passaram dificuldades, eles também tiveram que renunciar, eles também se sacrificaram, porque aquilo que a gente viu anteriormente, eles já compreendiam que aqui era só um momento. E como tem aquela mensagem de Nossa Senhora para Chico, tudo passa. E eles entendiam isso. Por isso, eles se doavam, né? Então, que a gente não olhe e ache que seja algo assim inalcançável. Mas que a gente pense assim, eu estou longe, mas eu estou caminhando para lá. É para aquela direção que eu quero ir, tá? Então grave essa imagem bem aqui e pense na fotinha que vocês iriam colocar aqui. E então, eu trouxe esse exemplo. Shirley, você gosta muito, né? Gosto. Sabe por quê? Porque quando eu quero desanimar, quando eu quero ficar triste, porque assim, os sentimentos ruins existem, são necessários, mas eles devem ser trabalhados, muitas vezes acolhidos, mas a gente não pode deixar que eles sobrevivam. E a gente vai trabalhar, seja através de terapia, seja vindo para a fluidoterapia, a gente precisa trabalhar, não é? E a gente trabalha buscando aquilo que nos é dado na Terra, através da medicina normal, na medicina convencional, nos centros espíritas, a gente faz, não é? E aí a gente fica triste. Eu busco as minhas formas, que eu escolhi de repensar, de refletir. E o Jerônimo Mendonça, ele me inspira muito. Durante a pandemia, uma prima falou dele para mim. E eu disse assim, ela contou tanta coisa que eu não acreditei. Aí eu vou da internet olhar. Gente, só olhando as palestras dele, ele tem palestras assim, tem a história da vida dele, que é um documentário de 1 hora e pouco, e tem as de 12 minutos. Assistam para vocês verem, né? Como é interessante. A gente eu sorri que fico chorando, porque ele nos traz tanta paz, ele nos traz o olhar diferenciado daquela situação. Uma pessoa, aí ele foi espírita, palestrante, escritor, trabalhou pelas causas sociais, pela divulgação da doutrina espírita, mesmo paralisado em uma cama ortopédica, cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita, e por isso ficou conhecido como o Gigante Deitado.
Aí ele teve essa doença a partir dos 19 anos, uma artrite muito grave, começou a usar muleta, depois não tinha cura, parou de trabalhar. Isso aqui é só a nuance, né? Depois aprofundando, vocês veem como a situação parece ser bonito, olhando só esse pedacinho aqui. De uma cadeira de rodas, depois uma cama ortopédica, que era assim que ele viajava. Perdeu a visão, tinha problemas cardíacos. E aí eu vou só contar bem rápido 2 historinhas, nós já estamos terminando. 2 historinhas dele. Uma foi que ele ia dar uma palestra, porque ele não parava. Era para um lado, para o outro, com a ajuda dos anjos que Deus coloca na nossa vida aqui, que eram os amigos. E ele ia dar uma palestra numa outra cidade. Só que ele amanheceu sentindo mal, com a pressão alta. E aí ele pediu para um amigo: eu não vou, mas o trabalho tem que acontecer. Você vai lá e faz a palestra. E o amigo: ok, vou sim, claro. Tá, foi embora. Daqui a pouco o amigo liga para ele. E ele: o que foi que aconteceu? Você nem sabe. No meio do caminho, teve um acidente. O carro capotou. Capotou, foi muito feio, mas ninguém saiu nem arranhado lá de dentro. Está todo mundo bem. Mas eu não sei se eu estou mais impactado pelo acidente ou pelo que aconteceu pós isso. Agradecer. O quanto é importante a gente agradecer. E ele pegou o evangelho que estava no porta-luvas, um evangelho intacto. Aí ele: vou agradecer, vou abrir uma mensagem do evangelho. Aí qual foi a mensagem? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ficou impactado, porque ele entendeu a mensagem que a espiritualidade estava mandando para ele, que ele ainda tinha uma longa caminhada para ser um homem de bem. Aí ele: Jerônimo, realmente eu preciso trabalhar mais, né? Então ele ficou mais impactado com a mensagem dos Espíritos através do Evangelho, quando ele abriu uma página para agradecer. E aí ele ainda agradeceu Jerônimo, porque ele acordou mais ainda, se ele já auxiliava. E o Jerônimo foi visitar Chico, ele era muito amigo de Chico. E quando ele chega lá onde Chico, o Chico pergunta: e aí, Jerônimo, tá tudo bem? Tudo bem. Não, mas esse teu tudo bem, tá tudo bem mesmo? Chico, mais ou menos. Eu já ando com minha certidão de óbito, porque os médicos me disseram que o meu... Gente, eu não vou lembrar o nome, tipo, alguma coisa do coração, estava por um fio. Aí o Chico sorriu e Emmanuel aparece lá na hora, assim, diz pro Jerônimo que ele dê graças a Deus, porque esse fio é de nylon. Esse fio é quase um aço. Ou seja, a gente tem que agradecer a tudo. Então, o que fazia ele continuar era o bem que ele proporcionava, que ele se disponibilizava a fazer a tantas pessoas, não é? E aí ele ainda viveu mais uns 5 anos depois dessa história, que ele já andava com a certidão de óbito dele. Gente, é muito engraçado. Procurem, depois vocês vão me dizer. Certo, então, todos esses irmãos que nós vimos estão aqui, seguindo, como diz o Livro dos Espíritos, o mais perfeito Espírito que Deus nos ofereceu, meus irmãos, aqui para nos servir de quem modelo, não tem como a gente errar, né? Então, tá triste, aconteceu alguma coisa, pega a imagem de Jesus, pega as orações do Evangelho, lá no capítulo 27, e vai lá, te fortalece, te alimenta. A gente sai para os restaurantes, não sei para onde, domingo é lotado. Não, vou ficar em casa, porque eu detesto essa aglomeração. Aí, te alimenta teu espírito. Será que a gente está alimentando adequadamente nosso espírito? Ou a gente está fazendo regime espiritual? Né? Então, a gente precisa realmente de mensagens edificantes. Tem tantos livros maravilhosos, vai aqui na livraria, não é? Não é, Leninha? Nossa, mas é verdade. Então, vai te munindo dos instrumentos que a doutrina espírita nos oferece. E aí, então, não esqueçam, Jesus, tá?
E aí é isso que Jesus espera da gente. Ah, tá. Aí tem uma coisa assim importante realmente para a gente fechar agora. Vai ser aquela dica que o pessoal chama assim, o pulo do gato. Não tem isso que o pessoal diz? Ah, vou contar aquele segredinho mesmo bem, e que está nas nossas mãos, e que às vezes a gente deixa passar desapercebido. É na questão 919, que diz, ele pergunta: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? A gente vai se melhorar agora, tá? É nessa aqui. E resistir à tentação do mal. Aí a resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Certo, aqui a gente pincelou, mas o que eu quero que nós façamos é isso bem aqui. Lógico que eu estou fazendo, né? É fácil? É fácil. Agora eu vou dizer assim, eu não vou mais reforçar essa história que não é fácil. E aí ele diz, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e tal, né? Dirigir a vós mesmo perguntas. A gente vai fazer esses exercícios. Interrogai-vos sobre o que tendes feito. Qual o objetivo? Procedestes em tal ou tal circunstância sobre o que fizeste alguma coisa feita por outrem? Censurarias sobre obrastes alguma ação que não ousarias confessar? Ou seja, você efetuou alguma coisa que você não teria coragem de falar? Aí vem, essa aqui foi quando eu li que eu fiquei mais pensativa, porque a gente não sabe qual é a hora que nós vamos ser chamados, qual a hora da nossa passagem de volta, né? E se Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E se a gente voltasse para o plano espiritual agora? Não deu tempo nem de dar tchau. Será que a gente ia conseguir olhar para os nossos guias, protetores, anjos da guarda? Ou será que a gente teria que ficar cabisbaixo e pedir uma próxima oportunidade, que não está fácil? Então, examinai o que pudeste ter efetuado contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. E aí, como eu disse, o pulo do gato. Conhecimento, meus irmãos, de si mesmo é a chave do progresso individual. A partir do momento que a gente sabe, não vamos ter vergonha não das nossas imperfeições, elas estão aqui para que a gente as conheça e trabalhe. Ah, eu sou orgulhoso, eu não perdoo, eu tenho dificuldade. Ah, legal. Então, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar isso, nem que seja só isso, né? E cabe ao espírito disciplinar o corpo mediante os exercícios de equilíbrio, de abnegação, de significados puros. Isso é uma mensagem que Divaldo traz, né, através do Espírito Joana, no livro Amor como Solução. E aí a gente tem essas duas imagens, da pessoa que está ali no desespero, na histeria, que acha que tudo isso aqui só existe aqui, não é? Então, humildade, caridade, abnegação, paciência, fraternidade, justiça e por aí vai. E aí você se tornar uma pessoa mais leve, tá? Antídoto: orgulho, humildade, fé e gratidão. Ódio, perdão, indulgência e paciência. Maldade, benevolência, piedade, justiça, ciúme, resignação e prudência. Ambição, afabilidade e doçura. E depois disso tudo, né, como eu falei, que a gente tem esperança, que a gente não se desespere para correr, para fazer tudo. Faça com verdade, faça com amor, aquilo que você dá conta de fazer. Porque com certeza Deus vai acolher essa tua verdade e essa tua sinceridade. E a minha mensagem final, nós trouxemos aqui para vocês, com muito carinho, que fala da profilaxia mente e corpo. E como a gente iniciou falando do amor, a gente termina falando do amor. O amor desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação só vem através do amor. Através do amor, imbatível amor,
o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Amor, imbatível amor. Mensagem de Joana de Ângeles. Muito obrigada e muita paz a todos.